Fala galera, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resolução de algumas questões de provas anteriores da IPCAR. Prova chegando e a ansiedade vai aumentando e é sempre bom a gente rever aquilo que tem caído nas últimas provas com mais frequência, né? Então resolvi retirar de algumas questões aqui alguns conteúdos que têm caído com frequência, dar uma analisada em como eles foram cobrados, para que vocês possam aí ver e estudar da melhor forma possível as estratégias para resolver as questões, ok? Então vamos começar o vídeo de hoje com essa questão da prova da IPCAR. Read the sentence. Nowadays, any artwork I do is in a digital method. The word any has the same idea in. Esse é um tipo de questão muito comum na prova, em que eles pedem para vocês identificarem uma das alternativas que contenha a palavra-chave aqui com o mesmo sentido ou a mesma função do exemplo do texto. Isso é muito comum, isso acontece com vocabulário, verbos, outro tipo de palavra-chave, mas aqui eles estão focando no uso dos quantifiers, some, any, much, many, que tem caído com muita frequência nos últimos exames. Então é uma coisa que a gente deve estudar com um pouco mais de atenção, são os quantifiers. Não deixem de estudar some, any, much, many, no, none, que em toda a prova está caindo pelo menos uma questão sobre isso. Então, nesse caso aqui, eles pediram para identificar uma das alternativas que contenha a palavra any sendo utilizada da mesma forma que esse exemplo aqui. Nowadays, any artwork I do is in a digital method. Ok, minha recomendação para a resolução dessa questão é observar a frase completa, verificar se ela é uma frase afirmativa, interrogativa, negativa, e tentar ver alguma frase aqui das alternativas que esteja na mesma forma, né? Isso vai simplificar bastante o trabalho de vocês na hora de fazer a resolução dessa questão. Então, por exemplo, any artwork I do is in a digital method. Vocês podem ver que é uma frase afirmativa, que a gente tem um is na afirmativa, ok? Então, o ideal seria encontrar aqui uma alternativa também afirmativa. Okay? Uma vez que o N ele pode ser usado, na regra geral ele é usado na interrogativa e negativa, né? Porém ele pode ser usado em frases afirmativas em alguns casos, principalmente quando o sentido dele é qualquer. Então, any artwork I do. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Letter A, can you create any digital art? Nesse caso é uma interrogativa, então esse N aqui não tem o mesmo sentido do N, da interrogativa. N na afirmativa ele tem o sentido de qualquer. N na interrogativa ele tem o sentido de algum. Então, nesse caso, pode eliminar a letra A. Letter B. Artists can draw any pictures using a digital method. Notem que é uma frase afirmativa, portanto, a gente vai deixar essa para analisar depois, para ver se o N tem o mesmo sentido. C. Some artists don't use any kind of models when they paint. Frase negativa. Aqui a nossa frase é afirmativa, portanto, isso aqui vai estar incorreta. Don't use any, o any está no sentido de nenhum, enquanto que na afirmativa ele tem o sentido de qualquer. And letter D, there isn't any type of digital method in traditional art. Any, mais uma vez, sendo usado na frase negativa. Então, a gente vai ficar aqui com a letra B. É a alternativa correta aí para a gente responder essa questão. Uma vez que ela é afirmativa, ok? Assim como o exemplo, e o N aqui está no sentido de qualquer, né? Artistas podem desenhar qualquer tipo de imagem ou fazer qualquer tipo de imagem usando o método digital. Okay? Então, para esse tipo de questão, observem se a frase é afirmativa, interrogativa e negativa. Tentem encontrar uma frase nas alternativas que esteja na mesma forma daquela que foi retirada do texto. Ok? Então, vamos para a questão seguinte. Foi da mesma prova. Basicamente, o tópico, o assunto é o mesmo, porém, o modelo de questão é um pouquinho diferente. Vamos analisar aí. Read the sentence.
This digital method has no limit. Ok, mais uma vez falando de quantifiers, agora com o uso do no. Ok? All the sentences below express a similar idea except. Então, todas têm uma mesma ideia, exceto uma. Nesse tipo de exercício, gente, é interessante vocês destacarem o verbo da frase e o seu quantifier. Por exemplo, o verbo has, afirmativa, e o no, aqui um quantifier que expressa um sentido negativo. Então, a frase em si, ela tem um sentido negativo por causa do no limits, né? Sem limite. Então, vocês têm que achar que as frases que têm o mesmo sentido negativo e eliminando, e a que não tiver um sentido negativo, vocês vão marcar como a resposta certa, uma vez que essa é uma questão de exceção, né? Exceto tal alternativa. Então, vamos ver aqui. Letter A. There aren't limits. Aren't, negativa, da mesma forma que está aqui na nossa frase modelo. This digital method doesn't have limits. Mais uma vez, o no, doesn't, frase negativa. This digital method is unlimited é uma frase positiva, porém a gente tem um prefixo aqui, ó, un, que é um prefixo de negação. Esse prefixo indica que ele está transmitindo uma mensagem negativa. Então, unlimited, ilimitada. No limit, sem limite. E a última alternativa, these limits of digital methods are real. Então, essa última oração, ela não tem nenhum indício de negativa, portanto, essa daqui é a opção correta, ok? Então, todas, letra A, B, C e D, têm o mesmo sentido da oração retirada do texto, porém, a letra D, ela não tem a mesma ideia, né? Ela tem uma ideia positiva, enquanto que a ideia da frase retirada do texto é negativa. Então, aren't limits, no limits. Doesn't have limits, no limits. Unlimited, no limits. Okay? Let's go ahead. Mais uma questão envolvendo quantifiers. Lembrando que é um tema bastante recorrente. É um tema que cai em todas as provas, pelo menos uma questão é sobre quantifiers. Some, any, much, many. Então, eu sugiro que vocês se dediquem um pouco mais de tempo nessa parte da matéria. So, mark the option that can replace the sentence below without changing its meaning. Isso é muito importante, ó. Without changing its meaning. Sem mudar o seu sentido, ok? Então, você não pode alterar o sentido da frase it can't do anything else. It can't do anything else. Então, primeiro, mais uma vez, observando a forma da frase. Então, aqui eu tenho um verbo negativo, can't, e na negativa eu tenho que usar o quantifier any. Né? I can't do anything. Então, verbo negativo, quantifier any. Verbo positivo, eu posso usar o quantifier no, ok? Para expressar o mesmo sentido. Lembrando, gente, que a dupla negativa, na maioria dos casos, não é aceita no inglês. Portanto, a letra A, it cannot do nothing else, está errada. Eu tenho o verbo auxiliar na negativa e eu tenho a partícula nothing aqui também na negativa. Então, dupla negativa aqui no inglês, pelo menos para as provas, para os exames que vocês vão fazer, não vai ser aceito, ok? De acordo com a gramática. Então, it cannot do nothing else, pode eliminar por causa da dupla negativa. Letter C, it can't do something else. Some, ele é utilizado em frases afirmativas, na maioria das vezes, na regra geral. Porém, ele pode ser usado em frases interrogativas quando eu ofereço ou peço algo para alguém, né? Mas em frases negativas ele não pode ser utilizado. Então, a gente vai ficar entre letra B e letra D. Vamos analisar a letra D. It can do anything else. A frase está correta de acordo com a gramática, porém eu tenho um problema. Eu não posso mudar o sentido da oração aqui de cima, da oração retirada do texto, que é it can't do anything else. Tem um sentido negativo.
Aqui, it can do anything else, tem um sentido positivo, ok? Então, eu não, infelizmente, essa questão aqui, apesar de estar certa de acordo com a gramática, ela não vai bater aqui de acordo com o exercício, porque eu não posso mudar o sentido da frase. Então, a resposta certa é a letra B, it can do nothing else. It can do nothing else. Verbo positivo, partícula negativa, aqui está o verbo na negativa e a partícula na positiva. Então, a ideia é a mesma. It can do nothing else. Ele não pode fazer nada mais, ou ele não sabe fazer nada mais. Isso vai depender do contexto, né? It can do nothing else tem o mesmo sentido de it can do nothing else. It can do anything else. It can do nothing else. Lembrando, evitar as duplas negativas, some usado em interrogativas e afirmativas, e o anything pode ser usado nas frases positivas sem problema nenhum, porém, tomar cuidado porque ele altera o sentido, ele tem um sentido diferente na afirmativa em relação à negativa. Ok? Let me move here. Yes. Let me put here. Perfect. So, same topic, mesmo assunto, tá vendo como tem sido recorrente, né? Todas essas questões que a gente está analisando são de provas anteriores da EPCAR, então, basicamente o assunto é o mesmo, olha. At other times, they do it just for fun or because have nothing else to do. Mark the option that substitutes the underlined sentence correctly. Então, have nothing else to do, bem parecido com a questão anterior, mas é de um certame diferente, é de uma prova diferente. Então, porém, aqui na anterior, a gente viu que can't do anything else. A frase estava na negativa. Aqui já a frase está na positiva. Have nothing else to do. Só trocaram aí a forma afirmativa a forma negativa pela afirmativa. Então, marque a opção que pode substituir a opção sublinhada aqui, a parte sublinhada da frase corretamente. Então, mais uma vez, analisem aí some, any, quando que eu vou usar o some e o any. Lembra que o some é para afirmativa e interrogativa. O any pode ser usado nas três, afirmativas, interrogativas e negativas. Porém, o sentido do any na afirmativa é diferente, tem o sentido de qualquer, né? Vamos analisar as opções e ver se elas se encaixam aqui. Então, letter A. Have anything else to do? Tem um verbo positivo, beleza, porém eu tenho any, que não tem o mesmo sentido de nothing se a frase for afirmativa. Nothing, nada, anything, nesse caso, qualquer coisa, porque a frase é positiva. Letter B, have something else to do. Lembrando que o something não tem nada a ver com o nothing, então provavelmente vai estar errado se tiver essa comparação aí. O something não vai poder substituir o nothing, uma vez que o nothing significa nada, o something é alguma coisa, então vai alterar o sentido. Okay? Apesar da frase estar correta de acordo com a gramática, ela não se encaixa aqui no contexto. Letter C, don't have anything else to do. Don't na negativa, então eu tenho que usar o any, certinha. Letra C aqui seria a nossa resposta correta. Don't have anything else to do. É a mesma coisa aqui. Have nothing else to do. E a última alternativa, don't have something else. Não podemos usar o some na negativa. Então fiquem atentos a isso. Se está na negativa, aqui a gente vai ter any, anything. Se for o verbo afirmativo, a gente vai ter o nothing, ok? Lembrem-se disso. Evitem também a dupla negativa. Se aqui tivesse, por exemplo, don't have nothing, estaria errado. Se tem o verbo auxiliar na negativa, o N vai aparecer, ok? Great. Ok. Mais uma questão sobre quantifiers. There are a few ways to prevent cyberbullying. Is the same as, ok? A few se encaixa aí nos quantifiers, né? Ele é usado para os substantivos contáveis, ou seja, as palavras que estiverem na frente dele, os substantivos que estiverem na frente dele tem que estar no plural. Então, ways, no plural.
a few ways to prevent cyberbullying. Aqui pediu a relação entre sinônimos, né? Por qual expressão eu posso substituir a few? Some, many, lots or no. Isso daí já é questão de vocês saberem a tradução de a few, saberem o que ele representa e tentar associar com o que se aproxima mais aqui na lista. A few, gente, significa poucos. Quando eu tenho esse azinho aqui antes do few, seria um pouco mais para o suficiente, próximo do some, ok? O que poderia confundir vocês numa prova é se não houvesse esse a. Porque se eu tirar esse a, eu mudo o sentido do few, ele passa a ser mais próximo do no. Então, there are a few é um sinônimo de there are some ways. Então, eu posso trocar a few por some sem nenhum problema de sentido ou de tradução. Ok? There are a few ways to prevent cyberbullying. There are some ways. Many não vai dar, porque many é o oposto de a few. Many significa muitos. Lots of é um sinônimo do many, então eles se eliminam aí. Então, many e lots of, se eles estiverem aí na mesma opção, nas alternativas, eles vão se eliminar, pois eles são sinônimos. E no ways. No ways é nenhum, forma nenhuma. Aqui tem algumas, então não vai dar o mesmo sentido. Então, o que se aproxima aqui do a few é o some. Lembrem-se disso, o a few é sinônimo para o some, porém, se eu remover o a few ele fica mais próximo do no. O few fica mais próximo do no, ok? Alright? E aí uma questão também que é muito cobrada nos exames, um tópico que é muito cobrado nos exames da EPICAR, que é o tópico de comparativo e superlativo. Nós fizemos um aulão aqui recentemente sobre comparativos e superlativos e vimos que desde 2014, pelo menos, tem uma questão de comparativo e superlativo em todas as provas da EPICAR. Então preparem que é bem provável que vocês vão encontrar aí na prova de vocês exemplos de comparativo e superlativo. Ou diretamente em questões assim, pedindo para vocês acharem o comparativo, ou indiretamente no texto, fazendo uma comparação. É bem provável que isso aconteça. Então, many adolescents act this way because they feel frustrated or angry. The comparative form of the underlined word is. Qual que é o comparativo do angry? Lembrando que a gente forma o comparativo através do acréscimo do sufixo er nos adjetivos curtos de uma sílaba e através da partícula more nos adjetivos maiores, de mais de duas sílabas, né? De duas sílabas ou mais. Geralmente a gente tem que utilizar o then, não é uma obrigação, mas geralmente ele vai aparecer nas frases, ele vai aparecer quando o outro item os dois itens sendo comparados estiverem presentes na frase. E existem algumas regras ortográficas quando a gente acrescenta o ER, algumas modificações, por exemplo, adjetivos terminados em E, a gente não vai acrescentar um ER, a gente vai acrescentar só um R. Adjetivos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante antes de acrescentar o ER. E adjetivos terminados em Y, em que a gente tem que substituir o Y por IER antes de fazer, para formar o comparativo. Então, primeiro, angry, o comparativo de angry vai cair na regra do Y, eu vou retirar o Y e vou acrescentar o IER, então angrier, ok? More angrier não vai dar certo porque o more e o sufixo ER têm a mesma ideia, ambos significam mais. More angry than, de acordo com a gramática, não está correto, e more angry, está faltando aqui o than, ok? Então, angrier than seria a resposta correta, uma vez que ele utilizou a regra ortográfica de maneira correta, tirou o Y e acrescentou o IR, e usou o than aqui, que é um marcador do comparativo. Outro exemplo de comparativo e superlativo, agora tem superlativo envolvido aqui. Foi uma questão bem simples, bem tranquila, bem fácil de identificar. Read the sentences from the text and classify them. The underlined excerpts are examples of.
pediu para vocês identificarem aqui o que representam essas frases sublinhadas, se são exemplos de comparativo ou superlativo, comparativo de inferioridade, superioridade e tudo mais. Bem tranquilo, bem fácil essa questão. Vamos lá. Project Phoenix, which used 3 of the most powerful radio telescopes in the world. There's a chance we may still find much simpler life forms. Aqui a gente tem, respectivamente, a gente acabou de ver aqui que a gente acrescenta o ER para formar o comparativo. Então, aqui tem o sufixo ER, então é comparativo. A gente já sabe que aqui é comparativo na segunda. E the most é usado para formar o superlativo dos adjetivos longos, de 2 sílabas ou mais. Então, the most powerful. Então, a letra B seria a resposta correta, uma vez que eu tenho superlativo na primeira opção e comparativo na segunda opção. Lembrando que o superlativo ele é usado para comparar uma coisa entre todas as outras do seu grupo, ou então 3 coisas, né, mais de 2. O comparativo é usado para comparar 2 e o superlativo mais de 2 coisas. E a gente sempre destaca que é o mais daquele grupo ou o menos daquele grupo. Ele é formado pelo sufixo EST, né, e tem o uso do the aí como uma forma de identificar o superlativo. Eu tenho que usar o the, que é o artigo definido, antes do superlativo. O the só pode ser substituído por pronomes possessivos, por exemplo, pronomes adjetivos, por exemplo, my, your, his, hers, her, their, etc. For example, my best friend, your best card, etc. Então, the most powerful, o mais poderoso, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de superlativo, the most, e comparativo, simpler. E para finalizar, mais um exemplo de questão com comparativo. Então, mark the sentences from the text, which is an example of comparative form. Marcar o exemplo da frase que foi retirada do texto que contenha um exemplo de comparativo. Lembrando, comparativo é o ER, o then e o more. São marcadores do comparativo, são palavras que indicam a presença do comparativo. Mas cuidado, que o ER também pode servir para outra coisa. Vamos ver. Letter A. Owned or controlled by an employer. Most child marriages can be considered slavery. C. People are much more vulnerable to slavery. And D. That need to be taken to end slavery across the world. Então, como eu mencionei, ER, more e than são marcadores do comparativo. A gente tem ER na letra A. Na letra B, a gente não tem nenhum marcador. A gente tem o most, que é do superlativo. E na letra C, a gente tem o more. Na letra D, a gente não tem nada. Então, a gente já pode eliminar a letra D e letra B. Aqui na letra A, a gente tem o ER. Porém, tomem cuidado, que o ER ele também é um sufixo que pode ser acrescentado a verbos. Por exemplo, o verbo play. Quando eu acrescento o sufixo ER, eu tenho a palavra player, eu formo um substantivo que representa a pessoa ou a coisa que faz aquela ação. Play, jogar, player, jogador. Act, teach, ensinar, teacher, professor. Dance, dançar, dancer, dançarino. Swim, nadar, swimmer, nadador. Então, o ER pode ser empregado dessa forma. Employ é o verbo empregar. Employer é quem emprega, né? O empregador. Então, nesse caso, a letra A não é um exemplo de comparativo, apesar de ter ER. Já na letra C, eu tenho much more, more vulnerable. More, seguido do adjetivo vulnerable. Então, a letra C é a resposta correta aí, ok?